Olá, bem-vindos a mais uma aula de macroeconomia. O tópico de hoje é o modelo novo clássico. A gente vai fazer aqui um resumo do modelo novo clássico, começando pelo livro do Freud, né? A política fiscal monetária sistemática não altera o produto no curto prazo e tampouco no longo prazo, né? Se a gente lembrar do trade-off entre inflação e desemprego, né? Aqui inflação e aqui desemprego, o que vai acontecer é que os agentes aqui no modelo novo clássico, eles conhecem o modelo correto da economia e eles têm expectativas racionais, né? Então, lá no modelo monetarista, o que acontecia é que é como se o trabalhador fosse enganado, né? Você fazia uma política monetária fiscal expansionista, os preços aumentavam e aí o trabalhador percebia depois que aqueles preços aumentaram e aí ele saía do mercado de trabalho. Aqui no modelo novo clássico, não. O trabalhador, ele sabe o modelo correto da economia. Então, se ele sabe que quando você tem uma política fiscal monetária expansionista, isso necessariamente vai gerar aumento de preços, ele nem oferta mais emprego no mercado de trabalho. Então, no modelo do Lucas, aqui a curva de Phillips, né, tanto a curva de Phillips de curto prazo quanto de longo prazo, ela é vertical, né, como se só tivesse a curva de Phillips de longo prazo, né? Os trabalhadores não vão ofertar mais trabalho porque foi feita uma política monetária ou fiscal expansionista. Eles sabem que vai aumentar o preço, então não tem por que eles aumentarem a oferta de trabalho, né? Então, eles não têm expectativas adaptativas aqui, eles têm expectativas racionais, né? Se ele sabe o modelo completo, se ele sabe o modelo correto da economia, ele sabe como a economia funciona, e ele usa as informações disponíveis para tomar suas atitudes, então ele nem oferece trabalho no mercado de trabalho e a gente só vai ter a curva de Phillips vertical, ou seja, se, se aumenta a política fiscal, a política monetária, os únicos impactos que a gente vai ter é a inflação, né? A gente vai sair de uma inflação zero, sem aumentar ou diminuir o desemprego, para a inflação 1, sem aumentar ou diminuir o desemprego, né? A única coisa que vai afetar no curto prazo essa curva aqui é se houver um choque na economia, né? Uma política monetária inesperada ou um choque de oferta. Então, a política fiscal, a política monetária sistemática não altera o produto no curto prazo e no longo prazo, ou seja, a curva de Phillips ela é vertical. Monetaristas e keynesianos supõem que as expectativas de preço se ajustam lentamente, né? Então, no modelo novo clássico aqui, esse ajuste é muito mais rápido. No modelo novo clássico, os agentes não cometem erros sistemáticos, nesse sentido as expectativas são racionais, né? Então lá no modelo monetarista, a curva de Phillips ficava pulando, né? A curva de Phillips de curto prazo, ela ficava pulando, porque os agentes eles cometiam erros sistemáticos, né? Ou seja, estava tendo política fiscal ou monetária expansionista, e aí os agentes é, eles têm lá a inércia, né? Eles acham que o preço vai ser o preço anterior. E aqui no modelo novo clássico isso não vai acontecer, né? Então você não tem esse erro sistemático aqui da inflação passada, né? Você sabe como o modelo da economia funciona e você sabe que se a política monetária, a política fiscal aumentam o emprego, você não vai tomar atitudes em relação a isso. As expectativas são formadas com base em todas as informações relevantes disponíveis sobre a variável que está sendo prevista, né? Então é aquilo, né? Aqui os agentes econômicos eles sabem como o modelo da economia funciona, né? Então eles formam as expectativas dele dado as informações relevantes, né? Então toda informação relevante, né, ou seja, a ata do Copom, por exemplo, é uma informação relevante. Os agentes econômicos aqui nesse modelo sabem sabem interpretar a ata do Copom, que por sinal saiu hoje, né, dia 15. Ontem foi a reunião, né? Saiu uma prévia, dia 15 de 12 de 2020.
os indivíduos utilizam as informações disponíveis de maneira inteligente, né? Então, toda a informação disponível, você usa essa informação de maneira inteligente. Apenas uma surpresa monetária pode afetar no curto prazo, ou seja, você teve uma política monetária que você não estava esperando, né? Aí sim, isso pode deslocar a curva de Phillips aqui no curto prazo. Mas se não tiver uma surpresa monetária, o comportamento da curva de Phillips vai ser essa, né? Vai ser vertical. O modelo novo clássico, né? Quais são os pressupostos? Os agentes otimizam, então o modelo novo clássico, ele inaugura uma coisa aqui que é conhecido como a microfundamentação da macro, né? Então eles usam aquela teoria da microeconomia, né, de que os agentes otimizam, né, ou seja, os consumidores eles maximizam a utilidade, as empresas maximizam o lucro, né? E a partir daí você vai ter o equilíbrio de mercado, né? Então os mercados se otimizam. Os ofertantes de trabalho fazem uma previsão racional do nível de preços, né? Então os trabalhadores eles sabem, né, quanto que vai ser o nível de preço, né? Isso aqui é importante, né? Essa microfundamentação da macro, ela passa a ser muito importante na economia, né? Hoje em dia isso também se reflete na economia heterodoxa, né? Tem muitos pós-keynesianos hoje em dia eles estão trabalhando com agent-based modeling, né, que é uma espécie de microfundamentação da macro heterodoxa, né. Então isso aqui é muito importante, né, isso aqui atingiu a economia de forma avassaladora, né. É, então, a definição, né, do Lopes Vasconcelos sobre as expectativas racionais, né, os agentes levam em consideração todas as informações disponíveis, maximizando a sua utilização na formação das expectativas, inclusive de política econômica, né. Então é isso, você tem todas as informações disponíveis e você utiliza isso da forma mais racional, mais inteligente possível. A versão forte das expectativas racionais, né? Os agentes e suas expectativas sempre acertam na média o valor efetivo da variável, né? Então nessa versão forte o cara não comete erros, né? Então qual que é a ideia? A esperança matemática da inflação, ele acerta, na média ele acerta a inflação corrente, né? Ou seja, não tem covariância, os erros passado, né? O erro presente e o erro passado, eles não são relacionados, né? Você não comete erros sistemáticos. Na média, você acerta o valor. Os desvios só poderão ocorrer em decorrência de choque. Se você tiver um choque, que é pelo erro aqui, se tiver um choque inesperado, aí sim você vai errar o quanto vai ser a inflação corrente. Porque na média, a esperança matemática da inflação é que você acerta aqui a inflação corrente, né? Se o erro for zero, né, o desemprego é igual ao desemprego da taxa natural. Se você não tiver choque aqui, o desemprego vai ser igual ao desemprego natural. Nesse modelo não existe sacrifício para reduzir a inflação, né? Esse modelo aqui é interessante, né? Porque se todo mundo sabe como a economia funciona, se tiver um choque, não vai ter aumento de desemprego, né? Com a redução da inflação. Aquela história que eu falei já, né? Então, a curva de Phillips, ela é vertical. Se tiver um choque na economia, né? A economia volta aqui para a taxa de desemprego natural sem ter aumento demasiado do desemprego. A economia estará sempre em pleno emprego, né? Ou seja, está todo mundo maximizando, os trabalhadores, nesse modelo aqui a gente volta àquela ideia de que os trabalhadores têm um trade-off entre trabalhar e trabalho e lazer. É importante ressaltar aqui o seguinte, né, nessas hipóteses das expectativas nacionais e os pressupostos, né? Aqui, tanto o mercado de trabalho
quanto o mercado de bens e serviços, eles funcionam numa concorrência perfeita. Isso é muito importante dentro desse modelo. Não tem oligopólio, monopólio, né? Então, esses modelos estão trabalhando sempre com essa ideia de que tem concorrência perfeita, né? O principal ataque, digamos assim, da economia novo keynesiana no modelo novo clássico vai ser nessa ideia de que o mercado de trabalho e de que o mercado de bens e serviços trabalham em uma concorrência pura, né? Uma concorrência perfeita, né? Eles vão dizer que isso não acontece, né? E aí, a partir daí, você cria espaço para fazer política monetária e política fiscal. Mas esse é um pressuposto importante aqui do modelo novo clássico. Talvez o mais importante, eu diria, né? É um modelo que trabalha com concorrência pura, né? O que na economia real não existe, né? Então vamos supor aqui o choque, né? Então a gente tem aqui o modelo de expectativas racionais e a gente vai ter um choque de oferta, né? Então o que acontece? A gente começa aqui numa curva de curto prazo 0, e aí a gente vai ter um choque de oferta, ou seja, esse epsilon aqui, me desculpem, esse epsilon aqui vai ser diferente de 0, vai ter um choque de oferta qualquer, né? Quando a gente tem esse choque de oferta, o desemprego aumenta. Então, esse aumento do desemprego, se não tiver aumento na oferta de moeda, a inflação, me desculpem, a inflação vai ser a inflação 1 aqui, né? Então ela poderia vir até aqui, porque teve o choque de oferta, o desemprego aumentou, mas como não teve aumento da oferta de moeda, dado esse choque de desemprego, a inflação ficou na inflação 1. Bom, o que acontece? No próximo período, você está esperando a inflação 1. Mas, como não teve oferta de moeda, essa curva ela se desloca para essa curva 2 aqui, né? A gente continua aqui no desemprego B, né? Continua aqui, que é o mesmo desemprego A. Só que o que acontece agora? Você estava esperando essa inflação aqui. Como o desemprego está muito alto e não houve choque de oferta, a inflação caiu, né? Ela cai para essa curva C3. Então, com o desemprego, a inflação que acontece agora, ela é menor que a expectativa de inflação, né? Então, no ponto B aqui. Só que nesse ponto B, o desemprego continua maior do que a taxa de desemprego natural. Então, o que acontece? Agora você vai estar esperando uma inflação 0 aqui, só que não vem para essa inflação 0, a inflação é ainda menor que 0. Né? Quando a inflação está ainda menor que 0, você tem uma redução da taxa de inflação. A taxa de inflação vai ser inclusive negativa agora. Com a taxa de inflação negativa, o pessoal aumenta a oferta de trabalho aqui, até chegar na taxa de desemprego natural. Então, o que esse modelo das expectativas racionais vai argumentar? Se tiver um choque de oferta,
e você e o pessoal que está conduzindo a política monetária não aumentar a oferta de moeda, ou seja, deixar o mercado se ajustar, dado que a inflação corrente vai ser menor do que a expectativa da inflação, porque o desemprego está maior do que a taxa natural de desemprego, a economia, por si só, pelos próprios mecanismos de equilíbrio da economia, a economia vai voltar para a taxa natural de desemprego. Então, o melhor é você deixar o mercado se ajustar, né? Então é isso, né? Os principais aspectos da economia novo clássica é que a gente tem esses agentes que otimizam, os mercados se equilibram, mercados de bens e serviços e mercado de trabalho estão numa concorrência perfeita, na concorrência pura. Você usa as informações relevantes, né? Ou seja, ali no choque de oferta, se você sabe que o governo não está fazendo política monetária expansionista, é, você consegue ir se antecipando a esses movimentos, né? E é isso, você pode até errar aqui, mas você está, digamos, é, errando porque a taxa de desemprego está acima da taxa natural, né? E aí você vai reduzindo o desemprego sem precisar o governo fazer política monetária expansionista, né? Isso é sensacional, né? Seria incrível se de fato a economia funcionasse dessa forma aqui. Então tá, essa é a aula de hoje, a aula um pouquinho mais curta. Obrigado por ter assistido a aula até aqui, até a próxima.